Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estar perante Deus, louvar e bendizer o seu santo nome. Eu vou dizer, Deus é bom, vocês vão dizer em todo o tempo. Quando eu dizer em todo o tempo, vocês dirão, Deus é bom. Deus é bom e em todo o tempo. Nós agradecemos ao nosso Deus pela vida que nos concedeu e pela oportunidade de estar mais uma vez aqui para louvar e bendizer o seu santo nome. Eu sei que muitos durante a semana tiveram dificuldades de várias ordens, mas, graças a Deus, hoje estão aqui presentes. Alguns irmãos que nos ouvem pela internet também sejam bem-vindos. Não importa o quão difícil está na tua vida, Deus está sempre no controle. Deus está acima de todos os nomes. Obrigado, Ângela e Brena, pela música especial. É lindo quando uma mãe canta com a sua filha. Deus seja louvado. Muita bênção para vocês. Obrigado, anciã Andrea. Sabiamente explicou sobre a lei divina. Foi tão fácil perceber. Através das leis de trânsito, a nossa anciã esclareceu, explicou como é que funciona a lei de Deus. Muito obrigado, nossa anciã. Antes de nós abrirmos as Sagradas Escrituras, vamos inclinar os rostos para a oração. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado por nos amares. Pai enviou seu Filho unigênito para que morresse naquela cruz, para que nos desse salvação. Essas horas queremos pedir, pela nossa pequenez, que o Senhor queime os nossos lábios para que tudo que possa ser dito aqui possa ser dito de acordo à vossa vontade. Cuida-nos, perdoe cada um que está aqui presente, aqueles que nos ouvem pela internet. Dá-nos um bom dia, em Jesus nós oramos. Amém. Acredito que muitos de nós, em algum momento, já experimentamos a sensação de olhar para uma certa realidade que acontece conosco ou com alguém próximo a nós e dizer que parece que já não há solução. Há quem está com seu querido doente. Há quem tem encontrado dificuldades de várias ordens. Há quem não consegue facilmente algum trabalho. Há quem consegue algum trabalho, mas pelo facto de ser adventista do sétimo dia e guardador do sábado, muitos são despedidos. Talvez nós tivemos uma perda irreparável. Talvez nós perdemos o nosso casamento que era feliz. Ou perdemos um relacionamento, perdemos um noivo, perdemos uma noiva. Perdemos algo especial. Somos tentados a acreditar que já não há mais esperança. Mas as Sagradas Escrituras nos ensinam que mesmo tudo quando parece perdido, Deus continua no controle de tudo. Deus pode reverter qualquer situação. Deus pode reverter qualquer cenário. Por mais impossíveis que parecem ser humanamente falando. Lucas 18, 27 diz que nada é impossível para Deus. Hoje vamos falar
de uma cena muito especial, de um milagre muito importante nas nossas vidas, que nós encontramos no livro de São João, capítulo 11. Nós ali encontramos a história sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta foram amigos de Jesus. Eles amavam Jesus. Jesus também amava Marta, Maria e Lázaro. Em algum momento, Marta, Maria, acharam que já não havia mais solução. Nós encontramos no primeiro versículo, no terceiro versículo, versículo 3 do livro de João, capítulo 11, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Foi um recado que foi dado a Jesus. Enviaram mensageiros para ir ter com Jesus. Depois dos mensageiros irem ter com Jesus, Jesus não foi ter com Marta e Maria no mesmo momento. Passaram-se 2 dias depois de Jesus ter recebido o recado. Quando Jesus decide ir ao encontro de Marta e Maria, já se passavam 4 dias. Oh, irmãos, Jesus apenas demorou 2 dias. Como é que quando ele voltou já haviam se passado 4 dias? Onde Jesus estava era um lugar distante de Betânia. Betânia, onde era o lugar onde Marta, Maria e Lázaro viviam. Mas Jesus estava além do Jordão. No capítulo anterior deste mesmo livro de João, capítulo 10, no versículo 40, nós aí encontramos que Jesus, antes desse versículo, encontramos que Jesus, depois de dizer que eu e o Pai somos um, Jesus estava para ser apedrejado. Foi assim que Jesus e os discípulos saíram e foram para além do Jordão. Para além do Jordão havia uma distância caminhando que levava entre 8 a 10 horas. Era uma distância de aproximadamente entre 30 a 40 quilômetros. Então aqueles mensageiros levaram um dia para chegar até Jesus. Quando deram a notícia a Jesus, Lázaro, a distância que eles percorreram até chegar a Jesus, naquele mesmo dia, Lázaro já havia morrido. 2 dias que Jesus esperou para voltar, mais um dia que os mensageiros levaram para chegar até o local onde estava Jesus, são quantos dias? 3 dias. Depois que Jesus recebeu o recado de que o seu amigo, aquela pessoa em que amava, estava doente, Jesus respondeu no versículo 4: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Muitas vezes na vida nós passamos por situações
nós passamos por tribulações por causa da nossa mente finita, por causa de não sabermos os bastidores reais da nossa vida, nós não vamos saber, na realidade, por que de concreto a situação está a acontecer. Tanto Maria como Marta, ambas serviam a Deus. Eram amigas de Jesus. Mandaram um recado para Jesus. Jesus disse que essa doença não era para a morte. De certeza que Maria e Marta ficaram decepcionados. Irmãos, qual tem sido a nossa atitude quando achamos que Jesus não nos respondeu na hora? Talvez Marta, Maria, foram recebendo informações de seus amigos. Aonde está Jesus? Aquele que é vosso amigo, aquele que frequentava a vossa casa. No momento que vosso irmão estava doente, Jesus não voltou. Maria e Marta estavam tão tristes. O mesmo pode acontecer conosco na nossa vida diária. Nós amamos a Deus. Nós vamos à igreja todos os dias. Nós oramos. Nós clamamos. Devolvemos os dízimos. Praticamos boas ações com os outros. Mas mesmo assim nós passamos em tribulações. No verso 7 até 10 do mesmo capítulo 11, nós vimos que, em algum instante, Jesus explicou aos discípulos que agora era o momento de ir à Judeia, agora era o momento de ir responder o chamado de Maria e Marta. Os discípulos perguntaram a Jesus, disseram a Jesus: Jesus, não é aquele local onde estavas para ser apedrejado? Agora tu dizes que vamos regressar para lá. Jesus disse que temos de ir. Não existe um momento de luz durante o dia, então nós lá temos de ir. Lembramos o que diz as Sagradas Escrituras: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus decidiu voltar, mas os discípulos disseram que não era boa ideia regressar ali. Os discípulos estavam preocupados porque sabiam que não saíram daquele local de uma boa forma. Eles saíram de lá porque Jesus poderia ser apedrejado. Os discípulos tinham medo das pedras, mas Jesus não estava preocupado com aquelas pedras. Jesus estava preocupado em consolar aquela família. Jesus, ele precisava ir ter com aquela família. Jesus tinha um plano. Quando Jesus chegou a Betânia, no verso 11, ou no verso 21, nós ali encontramos a afirmação de Marta, que nos mostra que Marta estava triste, que Marta estava decepcionada. No verso 21, diz o seguinte: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Marta
estava vivendo num momento difícil, estava a viver num momento de dor, estava a viver num momento de incerteza. Mas Jesus sabia o que estava a fazer. Mas no verso 22, Marta mostra uma esperança. Apesar de estar triste, apesar de estar decepcionada com Jesus, no verso 22, Marta fala algumas palavras de esperança. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Amém? Marta sabia quem era Jesus Cristo. Marta convivia com Jesus Cristo. A casa onde vivia Marta era um dos lugares preferidos de Jesus quando fosse para Betânia. Mas na hora certa que ele foi chamado, Jesus Cristo não apareceu. Marta diz ao Senhor: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós passamos em tribulações? Quantas vezes nós passamos em sofrimento? Quantas vezes nós passamos em dor? Quantas vezes nós perdemos pessoas que amamos? Quantas vezes nos perguntamos: será que Deus existe mesmo? Será que Deus não está a me ver? Eu que vou todos os sábados à igreja, eu que sou fiel a Ele, por que todas essas situações acontecem comigo? Nós fizemos essa pergunta. Nós lamentamos a Jesus. Marta lamentou, mas também sabia que a única esperança estava em Jesus Cristo. Jesus Cristo, no verso 24, respondeu: teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. No entanto, Jesus desafia a fé da Marta. Jesus, no verso 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Martas, tu crês? A Marta diz: sim, Senhor. Jesus observou a aflição de Marta. Jesus pediu Marta para ir ao encontro de Maria. Marta foi ao encontro de Maria. As Sagradas Escrituras dizem que Marta foi ter com Maria em particular. Disse a Maria: Maria, Jesus está a te chamar. Maria saiu, foi ao encontro de Jesus Cristo. Como de costume em muitas culturas, em África em particular, quando há essas situações de morte, sempre que aparece uma visita, a tendência é daqueles que são próximos à pessoa que morreu, irem ao encontro da visita e chorarem juntos. Então Maria, quando saiu, os que estavam ao seu redor, familiares, visitas que saíram de Jerusalém e de outros lugares, disseram que ela está a ir à sepultura para chorar mais uma vez. Maria foi ao encontro de Jesus, as mesmas palavras que Marta havia dito: Senhor, se estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Maria repetiu as mesmas palavras. Jesus, observando a aflição, a dor de Marta e Maria, a dor daqueles que estavam presentes, Jesus se comoveu. Jesus tinha compaixão. No verso 35, ali nós encontramos o verso mais curto do Novo Testamento,
da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou por causa da aflição de Marta e Maria. A Bíblia mostra outros momentos em que Jesus chorou. Jesus chorou quando chegou em Jerusalém. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo e a destruição que viria a acontecer. Jesus também chorou em Getsemane. E o terceiro momento que Jesus chorou é esse que Jesus chorou por causa da aflição de Marta e Maria. Jesus chorou porque Jesus era amigo desta família. Irmãos, pareceu que Jesus não estava preocupado. Pareceu que Jesus estava muito tranquilo. Pareceu que Jesus tinha muita serenidade. De certeza que Jesus não estava preocupado. Tranquilo. Jesus estava sereno. Às vezes nós pensamos que durante as nossas lutas, as nossas aflições, que enfrentamos no dia a dia, pensamos que Deus não está conosco. Pensamos que Deus não se importa conosco. Porque mesmo sendo fiéis, nós passamos em tribulações. Mas nós devemos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus sabe agir no momento certo. Jesus Cristo que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. Quando Jesus, depois da Maria ter chegado, Jesus perguntou, aonde o enterraram? Foram até o local onde Lázaro foi enterrado. No verso 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Jesus, depois de ter recebido o recado, depois de demorar 2 dias, ao sair do local onde estava, que em João 10, verso 40, afirma que é o local onde João Batista batizava, que é em Pereia, ao voltar fez também um dia. Um dia. O tempo que os mensageiros levaram para chegar no local onde estava Jesus, 2 dias que Jesus demorou, um dia para ir a Betânia, totaliza quantos dias? 4. Depois de Jesus Cristo dizer que tirei a pedra, Maria disse, Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Marta, em algum momento no verso 22, afirmou que se o Senhor pedir a Deus, não há nada que Deus não te possa dar. Quando Jesus orientou para que retirassem a pedra, Marta novamente entrou em dúvidas, dizendo, Senhor, já cheira mal. Já se passaram 4 dias. Novamente, Jesus fala com Marta. No verso 40, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? No verso 41, retiraram a pedra. Depois de terem retirado a pedra, no verso 43, Jesus, em alta voz, disse, Lázaro, sai. Aquilo que humanamente parecia impossível. Marta dizia que, Senhor,
Já se passaram 4 dias. Já cheirava mal. Observaram Lázaro enfaixado, saiu. Irmãos, podíamos fazer uma pergunta. Se Jesus tem um poder de ressuscitar morto, se Jesus fez muitos milagres, curou cegos, será que Jesus não poderia remover a pedra? Será que os anjos não poderiam remover a pedra? Nós vimos que no túmulo de Jesus Cristo foi o anjo que removeu a pedra. Mas Jesus não poderia remover a pedra porque o homem tinha que fazer a sua parte. O homem tinha que fazer o seu papel. O que representa para nós a pedra que foi retirada? A pedra que foi retirada representa os obstáculos da vida. Obstáculos da vida que impedem a ação de Deus na nossa vida. Obstáculos que impedem que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Qual a pedra que impede a manifestação de Deus na sua vida? Qual é a pedra que impede a glória de Deus na sua vida? Cada um de nós tem uma pedra ou várias pedras específicas que impedem a glória de Deus na sua vida. Qual é a tua pedra? Infidelidade nos teus negócios? Qual é a tua pedra? Estar a caluniar sempre os teus irmãos de igreja, teus vizinhos, teus colegas de serviços, teus colegas de escola? Qual é a tua pedra? Relações extraconjugais? Qual é a tua pedra? Infidelidade nos dízimos? Qual a pedra que te impede que a glória de Deus esteja na sua vida? Fofoca. Falar mal dos outros. Jesus pediu que removessem a pedra, porque era necessário que o homem fizesse o seu papel. Jesus sabia o que poderia fazer. Quando retiraram a pedra, se perguntaram, e depois? O que é que vem a seguir? Maria dizia, Senhor, já estava há 4 dias, já cheirava mal. Jesus, pela sua omnisciência, sabia muito bem o que poderia fazer. Jesus, antes que dissesse a Lázaro, Lázaro sai, Jesus agradeceu a Deus pela oportunidade. Mais uma vez, esse texto nos mostra a divindade de Deus. Nós precisamos fazer parte do processo da salvação. Para que possamos fazer parte do processo da salvação, precisamos permitir que Deus entre no nosso coração. Retirar a pedra é permitir que Deus entre em nosso coração. Se nós permitirmos que Deus entre em nosso coração, ali nós estaremos a retirar a pedra. Talvez a nossa pedra que impede a glória de Deus na nossa vida são os pecados não confessados. Talvez a pedra que impede a glória de Deus na nossa vida é o orgulho, é a falta de fé. Nós precisamos permitir que Jesus entre em nosso coração.
para que Jesus entre em nosso coração, nós teremos que retirar a pedra que impede Jesus Cristo entrar. A irmã Ellen White, no seu livro O Desejado de Todas as Nações, na página 206, afirma: Deus não faz por nós o que podemos fazer por nós mesmos. Ele espera cooperação da nossa parte. Nós temos de remover a pedra do nosso coração, porque fazendo assim, ali estaremos permitindo Deus entrar em nosso coração. Em Lucas 18, verso 27, nos apresenta uma grande esperança de que nada para Deus é impossível. Nós precisamos vencer a nossa fé quando temos dúvida. Nós temos que colocar a fé em frente. Aqueles que estavam perante Jesus Cristo, antes de Lázaro ressuscitar, muitos deles estavam duvidosos. Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo, que havia morrido algumas horas. Jesus já havia ressuscitado a filha daquela senhora da cidade de Naim. Quando estavam a ir ao cemitério, Jesus, quando encontrou-se com eles, Jesus disse àquela senhora: não chores. E disse ao seu filho: jovem, levanta-te. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Naquela época, como em muitas outras culturas, até os dias de hoje, consideram que depois da pessoa morrer, no primeiro dia, segundo dia, ainda pode ressuscitar. Talvez quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, muitos disseram, talvez não estava morto. Mas Jesus esperou que se completasse 4 dias para que todos percebessem que era a glória de Deus. Irmãos, quando Jesus nos chama, devemos responder. Jesus chamou a Lázaro. Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Quando Lázaro saiu, ele estava enfaixado. Ao estar enfaixado, de certeza que tinha dificuldade em se mover. No verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus aqui nos convida, além de retirarmos a pedra, devemos desatar as cordas, as faixas que estavam envolto de Lázaro. Jesus, aqui vem a nos exortar que devemos fazer discípulo. Nós devemos ajudar nossos irmãos. Aqueles nossos irmãos convertidos recentemente, nós devemos ajudá-los. Da mesma maneira que Lázaro foi ajudado, lhe foi retirado as faixas. Aqui Jesus está a nos dizer que nós devemos nos ajudar um ao outro. Nós devemos ajudar os outros nas suas dificuldades. De certeza que Lázaro não conseguiria se tirar as faixas. Jesus ressuscitou Lázaro. Podemos fazer uma pergunta: será que Jesus não conseguiria retirar aquelas faixas? De certeza que conseguiria. Mas Jesus
disse àqueles que estavam presentes: retirai as faixas. Queridos irmãos presentes, cada um que está aqui presente, aqueles que nos ouvem pela internet, nós temos retirado as faixas dos nossos irmãos? O que é que nós temos feito? Temos simplesmente observado? Ou temos retirado as faixas? Os nossos irmãos que estão em dificuldade, da forma que Lázaro estava em dificuldade quando ressuscitou, não conseguia andar em condições, porque estava enfaixado. O que é que nós temos feito quando os nossos irmãos estão em dificuldades? Dificuldades físicas, dificuldades espirituais. Irmãos, nós precisamos fazer o nosso papel. Nós precisamos fazer discípulos. Nesta vida, muitos morrem fisicamente. Mas nesta manhã, queremos dizer, Satanás não está preocupado com aqueles que já morreram fisicamente, porque Satanás já sabe em que lado eles vão estar. Aqueles que estão mortos, já não sabem nada, já não sabem o que acontece. Satanás está preocupado com os vivos. Satanás não está preocupado com aqueles que já estão mortos espiritualmente, porque Satanás sabe que os que já estão mortos espiritualmente são seus. Podemos vir à igreja todos os sábados, nos dias de orações. Podemos ser solidários. Podemos ser boas pessoas. Mas, se não retirarmos aquelas pedras que impedem a glória de Deus em nossas vidas, ali Deus não estará conosco. Deus não entrará nos nossos corações. Nós precisamos permitir que Deus esteja conosco. Esperamos que cada um que está aqui presente possa refletir em sua vida, possa retirar as pedras que se tornam obstáculos espirituais para as suas vidas. Devemos ter a consciência que Deus é perfeito, em que a mente de Deus não se pode comparar com a nossa mente tão finita e limitada. Devemos lembrar que nada é impossível para Deus. Nada que o Senhor não consiga fazer. Nós devemos ter fé. Tendo fé, nós ali seremos capazes de impedir que Satanás nos domine. Hoje, Jesus pede a cada um de nós que remova a pedra da dúvida, que remova a pedra da incredulidade. Jesus pede que possamos sair do túmulo do pecado. Nós não devemos nos fixar num problema, mas devemos nos fixar naquele que resolve os problemas, que é o nosso Deus e Criador da terra. Quem como eu gostaria, com sinceridade, remover todas aquelas pedras
que nos impedem que o Senhor reine na sua íntegra nos nossos corações. Eu gostaria de ser a primeira pessoa. Até aquelas pedras que humanamente nós achamos que são insignificantes. Porque Satanás muitas vezes nos mostra que algo é normal. Mas não. Quem gostaria, assim como eu? Vamos pedir ao nosso irmão Isaac para cantar uma música especial. Enquanto isso, vamos refletir nas situações, nas pedras que nos levam distantes de Jesus. Vamos levantar para orarmos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado pelo seu amor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos a sua palavra. Esperamos que o Senhor, na sua misericórdia, possa permitir que possamos retirar todas aquelas pedras que impedem a glória de Deus nas nossas vidas. Purifica os nossos corações. Esteja com os doentes que pertencem a essa igreja. Em particular, a mãe da irmã Delfina, queremos orar para que ela possa melhorar. E tantos outros doentes que cá existem nessa igreja. E dá cura para todos os doentes que estão em toda parte ao redor do mundo. Torna essa igreja mais unida, tal conforme Jesus orientou para que pudessem desfazer as faixas que estavam em Lázaro. Faça com que nós possamos ser discípulos. Cuida-nos, perdoa nossos pecados. Em Jesus nós oramos. Amém.